chavinha, hein, gente? Já estamos na Libertadores, um importante desafio na quinta-feira. O Flamengo vai encontrar o Bolívar, só que lá agora, o jogo todo mundo sabe, com altitude. A gente vai ver como tá essa preparação do Flamengo. Na volta tem drone, mais drone, mais drone. Rodou. A semana para o Flamengo começou não como o torcedor esperava, mas mesmo com as dúvidas e o clima de tensão, a equipe não teve folga e já se reapresentou de olho no jogo de volta contra o Bolívar na quinta pela Libertadores. A principal tarefa é conseguir a classificação na temida altitude, mas os desfalques por conta de lesões também é uma dor de cabeça para Tite. O que mais preocupa até o momento é o uruguaio Arrascaeta, que sentiu dores no adutor e foi substituído no clássico contra o Botafogo. Ele seguiu o tratamento no Ninho do Urubu e fará exames nesta terça. Além dele, Alan tem uma condição genética chamada traços falcêmicos, que o impede de jogar na altitude. De La Cruz também vive um dilema. Na última partida contra o Botafogo, ele chegou a ser relacionado, mas não jogou. Sabe o que aconteceu? O Nico não tem condição, não vai. O Flamengo já tinha outros problemas por lesões, como Gabigol, Pedro, Everton Cebolinha e Matias Vinha. Com desfalques inesperados, o Flamengo tenta organizar a equipe e ainda tem 13 dias para contratar e dar opções à comissão técnica de Tite. Os jogadores poderão ser inscritos até o dia 2 de setembro. O rubro-negro segue a preparação e espera ainda recuperar jogadores a tempo, para não deixar escapar a vaga na Libertadores. Benê, tem notícia boa? Alguém treinou assim que o torcedor vai abrir um sorriso? Ah, sim. Na verdade, duas notícias boas, né? Porque, vamos lá, o De La Cruz, embora ele tenha ficado no banco de reservas contra o Botafogo, mas ele não tinha a menor condição de jogo. O próprio Tite revelou isso na entrevista coletiva, falando que o De La Cruz chegou a pedir desculpa à comissão técnica por dizer que, ó, eu não tenho condição de jogo, tanto é que ele estava no banco de tênis. Então, na comemoração do gol do Bruno Henrique, ele foi o único que nem levantou do banco de reservas. Então era um jogador que não tinha condições de jogo, mas treinou normalmente nessa terça-feira. Tudo indica que vai ser relacionado contra o Bolívar. O Luiz Henrique, que nem relacionado foi por conta do desgaste físico, também treinou normalmente. Eu falei Luiz Araújo. Eu ia falar assim, Luiz gente, Henrique. será que entrou alguém? Eu tô com o Luiz Henrique na cabeça até hoje. Tira o olho, Benê! Tive pesadelos. Mas é Luiz Araújo, É o tá Araújo, bom, gente? que também é um grande cara, Sim, né? tem sido uma peça importantíssima. Acho que no setor ofensivo vai se tornar o principal jogador na ausência do Pedro. A verdade é essa. Tá jogando muita bola e ele treinou normalmente também nessa terça-feira. Tudo indica que vai para o jogo. Então são duas boas notícias para o torcedor rubro-negro. Se você me perguntar time, ainda não tem como eu falar time. Mas e quem não vai para esse jogo de forma já garantida? Ah, os lesionados, né? Os lesionados com certeza não vão para o jogo. E também tem a dúvida do Alan, porque a gente tem que voltar na fase de grupos. Ele nem viajou para a altitude, lembra? Que ele não tinha condições físicas de atuar. Traço falciforme, né? É isso, obrigado pela nomenclatura, é isso mesmo, eu estava tentando lembrar aqui, mas é isso mesmo. Então, fica a dúvida se o Alan dessa vez vai ter condições de jogo ou não. Mas nesse momento, sejamos francos, o Alan, se ele não viajar, não vai ser um grande desfalque. Sim. Muito pelo contrário, vem jogando e jogando muito mal. Se eu tiver que dar uma opinião, eu acho que assim, na ausência de algum volante, o Léo Ortiz se torna esse cara aí. Mas se você, Benê, e aí eu vou no Pedrosa querendo a opinião, porque aliás, a gente já sabe a opinião do Pedrosa sobre isso, mas eu quero agora mais uma vez. No jogo contra o Botafogo, o Alan foi muito criticado, né, pela sua atuação. E a torcida já tá, assim, perdendo um pouco a paciência com ele há algum tempo. Isso é natural, uma irregularidade vai aparecer num jogador que é um grande jogador. Foi muito comemorada a chegada desse cara quando o Flamengo anunciou a chegada dele. Ele é um bom jogador, não vive um bom momento. Agora, Benê, ele não viaja por uma questão clínica, né, fisiológica aí do seu traço falciforme. Mas se ele viajasse, o Tite ainda está naquela mesma intenção e entendimento de que entre ele e o Léo Ortiz, independentemente da meritocracia, eu vou escolher o dono da posição? Ou isso está mudando? Olha, eu acho que tem que mudar. Se a gente pegar... Mas informação você não tem. Eu não tenho essa informação. Tá. Mas se eu tiver que dar uma opinião, eu acho que não mudou. Porque você acha que não? É por conta do Tite. O Tite, ele tem esse pensamento. Tanto é que o Léo Ortiz, ele não vem atuando. O Léo Ortiz era para ser titular no time do Flamengo. Agora, Pedrosa, você já falou isso quando esse assunto veio à tona por aqui. Quando o Benê trouxe a informação de que o Tite fazia essa escolha por uma questão de respeito também ali na questão da vaga é do Alan. E você falou o quê? Não concordo. E assim, eu também não concordo. Eu também acho que, poxa, é muito forte você ter um zagueiro e você vai improvisar um volante porque ele está jogando melhor. Mas eu acho que a meritocracia é a melhor coisa para você num ambiente de trabalho, né? Fernanda,
Quem deu assistência pro gol do Bruno Henrique na última partida? Léo Ortiz. Léo Ortiz. Quem era o melhor jogador do Flamengo no primeiro tempo contra o Botafogo? Léo Ortiz. Toda vez que o Léo Ortiz entra, ele joga muito bem. Inclusive, um dos grandes erros do Tite na partida contra o Botafogo foi ter recuado o Léo Ortiz para fazer linha de 3 zagueiros, talvez já pensando no jogo do Bolívar, que foi algo que ele fez também contra o Palmeiras no jogo da segunda partida da Copa do Brasil. Contra o Bolívar, na fase de grupos, ele botou 3 zagueiros. Então, assim... É verdade. Eu não vejo, de forma alguma, algo em relação ao Tite que faça ele justificar o Alan receber tantas oportunidades. Para mim tem uma palavra, é teimosia. E talvez uma insistência que acaba prejudicando o Flamengo. Porque o Alan, com todo respeito ao jogador que ele é, ele não consegue jogar com a camisa do Flamengo. A gente fala sobre rotação, o Alan está sempre em outra rotação em relação ao time do Flamengo. Você acha que isso não vai passar? Fernanda, mas aí a gente vai encaminhar a temporada inteira com o Alan titular. Eu tô contigo, tá? Mas será que isso mas não tá pode passando, não tá passando. E a partir do momento que não tá passando, que tem um jogador que mesmo sendo de outra posição, tá jogando melhor do que você, o outro jogador tem que atuar. Inclusive o Tite, na minha opinião, repito, ele não deveria pensar, principalmente para segurar resultado, em colocar 3 zagueiros. Deixa o time jogar da forma que tá jogando. O Léo Ortiz consegue achar passos verticais, ele tem um bom poder de destruição. Então, assim, se hoje fosse parar para pensar em segurar resultado, o Pulgar vai pro jogo, seriam os dois. Os dois têm que jogar de volante. Inclusive o Arrascaeta, que é um jogador lesionado, eu faria dessa maneira que o Pedrosa acabou de mencionar. Como? Pulgar, Léo Ortiz e o De La Cruz avançado fazendo a função do Arrascaeta. Exatamente. Eu faria dessa maneira. Porque o Léo Ortiz, ele já mostrou que ele pode exercer esse papel. E com o Pulgar ao lado dele, eu acho que ele vai render muito mais. Muito mais do que com o Alan ao lado dele. Com todo respeito ao Alan. E outra, eu não vou ser engenheiro de obra pronta. Eu bati palma para a diretoria do Flamengo quando trouxe a contratação do Alan. Eu acho que foi uma contratação que, na ocasião, poderia dar certo. Gente, é um super jogador, né? Não Sim, um investimento alto. Claro. 9 milhões de euros, quase 50 milhões de reais que o Flamengo pagou ao Atlético Mineiro pela contratação do jogador. Mas nem toda contratação vai dar certo. Normal. Até o momento não deu certo. Eu acho que futuramente pode dar certo. Como vários outros iniciaram no Flamengo não dando certo. Léo Pereira, Cebolinha. O próprio Michael, que o Flamengo está tentando trazer de volta, no começo não estava dando certo, depois deu a volta por cima. Vários outros jogadores. Eu acho que com o Alan pode acontecer. O Léo Pereira também. Léo Pereira, acabei de mencionar. Mas o que teve em comum com esses jogadores? Eles em algum momento foram preservados. É isso. Eles não estavam jogando, eles não estavam verdade. sendo, entra, joga. Não é isso. Aí você acaba queimando um bom jogador, porque ele não está conseguindo desempenhar. E aí ele fica com uma imagem ruim. E vocês sabem como eu sempre torcida. falo isso aqui, principalmente com o goleiro, né? Eu acho que a proteção da imagem, às vezes, no momento, é a melhor coisa a se fazer. Verdade. Porque a torcida esquece, o negócio passa, o foco vira outro. E você protege a imagem daquele jogador. Tá desgastado? Você vê que o cara não tá conseguindo dar a volta por cima, segura um pouco. Você vai proteger, daqui a pouco ele volta, talvez até mais à vontade. Porque futebol ele tem, isso é uma certeza. Sim. Foi como você falou, eu acho que todo rubro-negro comemorou a chegada do Alan. Sim, ué. Ele é um grande jogador. Ele não desaprendeu a jogar Teve futebol. aeroflá pra ele, Alguma coisa vai, um ajuste fino precisa ser feito e ele vai acontecer. Agora, Vene, sobe o drone, como tá a negociação do Flamengo com o Michael? Você acabou de citar o Michael, Pois né? Entre o Flamengo e Michael, tudo acertado. O que o Flamengo está esperando é a rescisão de contrato do Michael com o Al Hilal. Para quem não sabe, o Flamengo não vai comprar esse jogador junto ao Al Hilal. Existe um acordo do Al Hilal com o Michael de uma rescisão de contrato, que ele tem vínculo com o Al Hilal até dezembro, eles vão rescindir. Só que o Michael ainda não chegou a um acordo com o Al Hilal, porque ele ainda tem valores a receber. Estão discutindo, o próprio empresário dele está lá, inclusive discutindo junto com o jogador, com a diretoria do Al Hilal, essa rescisão de contrato. Assim que ele rescindiu o contrato com o Al Hilal, ele assina um contrato com o Flamengo válido até dezembro de 2028. O Flamengo, inicialmente, não estava muito animado na contratação de Michael. Após a lesão do Everton Cebolinha, o Flamengo entendeu a urgência de contratação para um jogador para essa posição e entende que o Michael pode suprir a ausência do Everton Cebolinha. Se a gente for analisar futebol, eu não acho que vai ser um jogador para resolver a vida do Flamengo no setor ofensivo. Mas também tem um outro ponto que a gente precisa analisar. É um jogador que eu acho que não teria aquele tempo de adaptação ao clube, muito pelo contrário. Sim. Ele já entende o dia a dia do Flamengo, é um jogador que a torcida iria abraçar, a torcida pediu a contratação dele. Eu acho que por um certo ponto é uma contratação que pode dar certo. Claro, não será uma contratação barata. Pelo que eu soube, terá um salário extremamente alto, nível de atuais jogadores do atual elenco, por exemplo, o Bruno Henrique. Quando eu perguntei sobre custo, a pessoa só me falou o seguinte: ele vai ter salário de outro patamar, se referindo
ao Bruno Henrique, basicamente o mesmo nível. Nossa, que piadinha da pessoa, exatamente. né? Nossa, engraçado. É o momento do Flamengo tem piadinha Não, agora. mas eu achei, tipo, não podia falar. Isso. Mas ele foi inteligente. Isso. Piadinha que eu digo que faz Lê legal, entre pô. linhas. Não, e achei bom. A pessoa foi isso. inteligente, você também de pescar. Mas é isso, contrato até dezembro de 2028, situação muito próxima de ser resolvida. Pedrosa, ele viveu ele teve uma boa passagem na Al-Hilal, né? Ele foi um jogador importante. E assim, independentemente, eu acho que isso é uma máxima até no DNA do Flamengo, né? Não importa em que caixa de nível técnico encontra o jogador. Não estou dizendo que ele é baixo ou alto. Mas se o jogador fica à vontade com a camisa do Flamengo, ele performa. E é isso que é o principal nesse DNA do Flamengo para você conseguir performar no Flamengo, Pedrosa. E ele tinha, na época que ele conseguiu ter a sua melhor passagem, a confiança do técnico Renato Gaúcho, né? Inclusive, o Michel fez várias e várias partidas onde ele decidia os jogos para o Flamengo com a sua qualidade individual. Acho que é um ponta maravilhoso? Não, mas acho que é um ponto que é importante para ele poder suprir a ausência de Everton Cebolinha. Sim, é um ponto que já está adaptado ao futebol brasileiro, que parte para cima, que tem esse ímpeto, inclusive, que levanta a torcida, né? Que mexe dentro do jogo ali com as jogadas de efeito dele. Eu acho que o Michael é uma boa alternativa para o Flamengo para esse momento. O Flamengo precisa de uma reposição urgente, ele já é um jogador adaptado que quer jogar no Flamengo. Então, para mim, eu acho que é uma boa contratação. Inclusive, se eu não me engano, na final da Libertadores, ele não foi titular, né? Não, isso é até engraçado, porque com o Renato Gaúcho ele era o melhor jogador, só que ele não era titular. Ele não era titular, ele entrava durante o jogo. E assim, ele era o 12º cara, isso. né? Eu acho que no caso de hoje ele pode ser novamente esse cara. Porque o Bruno Henrique, mal ou bem, ele já não é mais aquele Bruno Henrique. Eu acho que já deu tempo da gente perceber isso. Mas ele continua sendo um baita de um jogador. Então eu acho que o Flamengo vai precisar sim dessa reposição na ponta esquerda e o Michel é uma boa oportunidade. Vene, ontem você citou uma sonora polêmica do Marcos Braz, vice do Flamengo, sobre a negociação para a venda do Fabrício Bruno. A gente vai ver essa sonora do Marcos Braz, a gente não conseguiu mostrar ontem, né? Mas a gente vai mostrar hoje. Na volta, eu queria que você atualizasse sobre a situação do jogador e também desse a sua opinião sobre essa sonora. Justo. Ele teve tempo para ter o sonho dele, para ter ido embora para a Inglaterra, não quis ir. E agora a gente está esperando a segunda proposta. Se a proposta for boa para o Flamengo e a gente entender que deva vender, a gente vai vender. O que importa agora é o sonho do torcedor, não o sonho de ninguém. E aí, Vene? Eu posso contextualizar? Pode. Porque no jogo durante a semana, na zona mista, o Fabrício Bruno deu uma declaração super emocionado. Ele quase chorou, inclusive, falando sobre o sonho dele, que ele estava muito próximo de realizar o sonho dele, da família dele, de dar algo melhor para a esposa dele, para os filhos. Ele quase se emocionou na zona mista falando sobre o sonho dele. E qual é o sonho dele? O sonho dele é jogar na Europa. Aí muita gente vai mencionar assim, tudo bem, mas ele teve a proposta do West Ham, não quis ir. É porque na cabeça dele e da família dele, financeiramente falando, não valeria a pena. O sonho envolve também a vida financeira. E a gente precisa entender isso. E agora o Rennes veio com uma proposta financeiramente falando muito boa para o jogador. Ele vai ter um aumento só no primeiro ano de contrato de 30% do atual salário dele. Estamos falando de um jogador que tem um salário já extremamente alto no Flamengo. Então ele vai ter o sonho, vai realizar o sonho pela primeira vez na carreira dele, aos 28 anos, de jogar na Europa, de ter uma vida financeira estável, super estável, de fazer a vida financeira melhor da família dele, dos filhos dele futuramente. E aí ele falou sobre esse sonho e quase se emocionou. E aí, na zona mista, depois do jogo contra o Botafogo, depois do Flamengo ter tomado 4-1 e ter passado o vexame diante do Alvinegro, o Marcos Braz deu essa declaração aí que não caiu nada bem. Não só para o Fabrício Bruno. Isso é informação. O Fabrício Bruno ficou revoltado ao ler e ouvir essa entrevista. Ficou, revoltado. E não só o Fabrício Bruno. Vários outros jogadores não gostaram, porque entenderam que o que o Marcos Braz fez foi expor um jogador. E é sonho. Quem é o Marcos Braz para falar de sonho de atleta? E se ele está falando ali que agora ele está se preocupando com o sonho do torcedor, pô, Marcos Braz, você está mais preocupado em sua campanha eleitoral para vereador do município do Rio de Janeiro do que com o Flamengo. É isso que a gente vê nas redes sociais. O Flamengo está aí cheio de dificuldade e você está fazendo campanha, inclusive utilizando espaço do próprio Flamengo para fazer isso. Não é o Marcos Braz que tem que falar de sonho de jogador. Eu acho que a gente pode criticar o Marcos Braz em várias situações, eu já elogiei isso. Gestão de bastidor de futebol, o cara entende muito, mas dessa vez
uma bola super fora do dirigente do Flamengo, atual VP de futebol do Flamengo. Muito bem, essa é a opinião aí de Vene Casagrande, junto sempre com informações. O meu Fogão se reapresentou com uma moral obviamente alta, né? Depois da goleada em cima do Flamengo no Brasileiro. Mas o momento agora, como eu falei no início do SBT Esportivo, é virar a chave e agora encarar o Palmeiras na Libertadores, outra competição. A reportagem é do... Pode falar o time dele? Ele tá começando a carreira agora? Pode? Será que a gente vai expor ele? Acho melhor não. Pode falar? Eu vou falar, eu acho que ele não tem problema, né? Do botafoguense Daniel Dutra. Cadê? Com motivos para sorrir, o Botafogo se reapresentou no CT Lunier, ainda comemorando a goleada contra o rival Flamengo no último domingo pelo Brasileirão. Mas é hora de mudar a chave para outra competição com clima decisivo. Nesta quarta-feira, o Botafogo visita o Palmeiras pelo segundo jogo das oitavas de final da Libertadores. A vitória por 2-1 no estádio Newton Santos deu um ânimo a mais na disputa por uma vaga nas quartas de final. Precisando de um empate para se classificar, o Botafogo conta com um bom momento ofensivo da equipe que marcou 8 gols nos últimos 3 jogos. Com 41 gols no Brasileirão e 7 na Libertadores, o melhor ataque do Brasil mostrou no clássico contra o Flamengo que não se contenta apenas em vencer, mas convencer e garantir o resultado. Jogo importante, jogo difícil, mas nosso time está preparado para esse jogo, cara. Nós estamos preparados para esse jogo, velho. Bate a palma pro Daniel. Daniel, é a primeira passagem da vida do Daniel. A passagem, gente, é quando o repórter fica na frente da câmera falando com você. Porque geralmente o VT, né, que é essa matéria que vocês assistem, tem um off, que é aquela voz falada enquanto aparecem imagens. E aí quando aparece o repórter, isso é uma passagem. Aí o Daniel, primeira passagem do Daniel Dutra. E falando do time dele, né? Falando do time dele, que emoção. Esse programa que já colocou várias pessoas aí no mundo do jornalismo. O Daniel sendo mais um, boa trajetória, muito sucesso pra você, Daniel. Parecia o Matheus Martins. Olha! Passando na zaga do Flamengo. Passagem, né? Ô, que passagem! Ó, Pedrosa, a chave vira e agora é o Palmeiras, outro grande confronto aí pro Botafogo. O Palmeiras que é um time perigosíssimo jogando no Allianz Parque, todo mundo sabe disso. Aí na hora do Botafogo o Cristo cruza o braço, o Estevão tá agora prontinho, perfeitinho, bonitinho. Mas também ele estava no primeiro confronto do Brasileiro e foi muito neutralizado por uma escolha do Arthur em colocar o Marçal. Como é que será que vem esse Botafogo aí no jogo de lá? Porque assim, a gente sabe que o Palmeiras faz uma blitz de 20 minutos ali, muito intensa. Ela geralmente faz e é muito pior para o time que, por exemplo, não joga com a grama sintética. A bola fica muito mais veloz, Sim. Mas não é o caso do Botafogo. Mas mesmo assim é um poderoso Palmeiras. Como é que será que o Arthur chega? Você acha que ele vem respeitando mais o Palmeiras ou ele vem com a personalidade de ofensividade? O que será? Olha, eu vejo que talvez o maior desafio do Botafogo nessa partida é a bola aérea. A grama sintética ela faz diferença para o jogo ficar mais rápido? Sim. Nesse caso do Botafogo, não tem muita diferença que o Botafogo está acostumado. Mas a gente vai lembrar do jogo contra o Flamengo, onde o Palmeiras também tinha um resultado negativo no primeiro jogo. E o que aconteceu naqueles 10, 15 minutos foi que o Palmeiras poderia ter feito 3 gols naquela blitz ali, principalmente pela jogada aérea. Então eu acho que o Botafogo tem que treinar muito esse posicionamento, treinar essa jogada aérea com o Matheus Ponte, com o Barbosa, com o Bastos, o próprio Cuiabano também. Enfim, talvez a escolha desse primeiro volante, que hoje em dia tem sido o Gregory, que tem jogado muito, possa passar pelo Danilo Barbosa para poder ter uma contenção maior nessa bola aérea. Mas, de forma geral, Fernando, eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ir muito otimista para essa partida. Se eu não me engano, o Botafogo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Então, o Botafogo já tem um resultado nas mãos, que é o 2-1, que não é um grande resultado, é complicado, mas a característica do Botafogo é jogar, não é se retrair. A característica do Botafogo é também ferir o adversário. E assim tem sido o Arthur Jorge. Vai respeitar? Vai respeitar, mas sendo o Botafogo. Mas olha, eu vou dizer no meu olhar botafoguense, né? Nem comentarista, jornalista, não. O meu olhar botafoguense é, nos últimos jogos em que o Botafogo ficou à frente do placar e durante a partida decidiu voltar um pouco mais e ficar mais fechando a casinha, ele sofreu gol. Não é a melhor versão, não é a melhor skin do Botafogo, Vene Casagrande, ser um time mais
defensivo. A melhor skin do Botafogo é propor, controlar o jogo. É claro que depende do adversário. A gente tá falando do Palmeiras, né? Não é uma escolha do Botafogo. Mas a gente pode ter um jogo franco como foi o do Brasileiro aqui no estádio Newton Santos. Um jogo com muito volume, um jogo com muita trocação. E não um jogo de um time dominando o outro time, sabe? Fernandinho, eu tô com você. Se o Botafogo tiver essa postura defensiva, a tendência de perder é muito maior do que tiver a postura ofensiva, porque foi exatamente o que você acabou de mencionar. O Botafogo não sabe jogar assim. E quando eu digo o Botafogo, é o Botafogo do atual treinador Arthur Jorge. Muito pelo contrário. O Botafogo tem um treinador que é super ofensivo. Acho que independentemente das condições de jogo, do cenário de jogo, tudo bem, tem o regulamento debaixo do braço, tem a vantagem do empate, mas eu acredito que isso não vai fazer o Arthur Jorge mudar o estilo dele. Muito pelo contrário. Eu acho que ele vai manter o estilo dele ofensivo. Óbvio, tem o respeito ao adversário, estamos falando de um grande adversário. Só que eu penso que o maior respeito é você manter o seu estilo de jogo. E ele vai manter o estilo de jogo, pelo menos na minha concepção. Claro, fica a dúvida da escalação, a gente não sabe qual a escalação. O Arthur Jorge é um cara que gira muito o elenco, mas a tendência é que não tenha muitas mudanças. Mas a postura ofensiva, acredito que ele irá manter sim. E tem um ponto que é muito positivo nesse time do Botafogo, que é como essa equipe consegue atacar a profundidade. O que eu quero dizer atacar a profundidade? Quando o Marlon Freitas pega na bola, quando o Gregory pega na bola, ou quando um dos meias desce, você vê sempre os pontas atacando essa profundidade para que o lançamento por cima aconteça. A partir do momento que o Palmeiras vai conseguir pressionar o Botafogo no campo adversário, ele vai fazer o quê? Vai subir as linhas. Subiu as linhas, toda hora, um Luiz Henrique da vida, um Savarino da vida, o próprio Tiquinho ou o Igor Jesus vão ter a oportunidade de atacar essa profundidade. Outro jogador que faz isso muito bem, além do Marlon Freitas, é o Tietê. Sabe muito dar esse lançamento por cima para atacar a profundidade. E o Cuiabano é uma arma muito utilizada também dessa maneira. Então o Botafogo tem características de jogo que são favoráveis a você enfrentar uma equipe que vai subir as linhas. Eu acho que o Botafogo tem muitas boas chances de se classificar. E é isso que eu gosto do técnico Arthur Jorge. Por exemplo, o gol do Botafogo contra o Flamengo, o primeiro, aos 2 minutos, é jogada trabalhada. Aquilo ali não é por acaso. O Matheus Ponte não foi a fundo ali por acaso. Muito pelo contrário. O Cuiabano, ele é um cara que pisa tanto na grande área, como pisa o Cuiabano. A gente está falando de um lateral, inclusive o jogo do São Paulo, ele pisando na grande área e finalizando. Exato. Você gosta muito do Arthur Jorge? Meu treinador. E ali, falar uma coisa, o técnico Luiz Castro, que já foi meu e não é mais, ele foi demitido. Tem um drone de fogão. Depois da derrota. É sério. Calma aí, deixa eu ler essa notícia. E não é aquela que eu botei no grupo, é outra. Não é Patrício de Paula? Não é Patrício de Paula. Demitido, hein? A informação é do jornalista... eu não sei ler o nome dele, gente. Será que ele tá assistindo a gente? Iaum, né? O português chegou... Cadê? Pode rodar esse TP aí que eu não sei isso aí não, gente. Chegou ao clube em julho de 2023. Isso aí eu sei. Numa transferência polêmica. Ai, meu Deus do céu. Informação. O que é? É drone de quem? Vene Casagrande. Mas de quem? Fogão? Fogão. Eu adoro quando ele tem drone do fogão. Isso aqui é um programa de informação, Pedro. Tem gente que acha que não, Vene. Tem gente que acha que é só bobeira. Deve estar assistindo com a TV desligada. Depende do olhar, depende do ponto de vista. É o famoso corte. Cadê? É do meu fogão? É bom ou ruim? Seu fogão. E olha, eu vou revelar a fonte dessa vez. Eu não costumo revelar, não. É o Robozão, a fonte. O quê? Ele quer o Arthur Jorge. Graça, ridículo! Aí, tem até foto que eu mandei pro Paquito. Que? Aí, O que? No Mocelinha, esse restaurante? Não, no Fogo de Chão. Fogo de Chão. É sério, vocês estão zoando aí, ó. Ridículo! Lá no Barraguinho. Amigo! Quem fazendo a boa pra gente? Esse é o teu sonho, né, Vene? Não, meu sonho é outro. Garoto! Troca essa foto que essa não é a original. A original é essa daí, ó. Que essa foto tá rodando. Que é o Marcos Braz e Fernando Diniz. Todo mundo falando, gente, isso tá no restaurante Mocelinha, eles conversaram. Isso é uma foto verdadeira, né, Vene? É uma foto verdadeira, diferentemente do que o Gabigol tentou fazer, dizer que a foto é mentira. Mas nesse caso a foto é verdadeira. O próprio Fernando Diniz, na ocasião, confirmou a foto, mas essa foto deve ter, sei lá, 1 ano já. E de fato aconteceu esse encontro. Na época o Diniz era treinador do Fluminense, Marcos Braz e o empresário do Fernando Diniz. Essa foto não é atual, muita gente viralizando essa foto como se fosse verdade, como se o Flamengo estivesse tentando a contratação do Diniz. A foto é verdadeira, mas isso aconteceu 1 ano atrás, mais ou menos.
mas não tem nada de Fernando Diniz Flamengo, o atual treinador é o Tite, segue o baile. Então, gente, pra quem tá compartilhando no WhatsApp, a foto existiu, só que ela é antiga, tá bom? Isso aqui, esse almoço foi passado, já parcelaram, já pagaram, parcelado. É isso, Olha lá no aqui, fogo de chão. O Pedrosa daqui a pouco o mercado da bola de Vasco da Gama. O Patrick de Paula, hein? Fala rapidinho, Vene, pra gente ir pro Vasco. Patrick de Paula, informação que a gente trouxe mais cedo aí, tá a caminho do Criciúma por empréstimo até dezembro desse ano, empréstimo de graça, sem opção de compra. Tem um detalhe aí no contrato que se ele jogar contra o Botafogo, o Criciúma tem que pagar R$1 milhão ao Botafogo após 24 horas o apito final. Então a tendência é que ele não jogue, porque eu acho difícil o Criciúma pagar. Mas é um jogador que está sendo emprestado para ganhar rodagem, porque ele não está tendo muitas oportunidades atualmente. Acho que vai ser importante para ele, bom para o Botafogo, bom também para o Criciúma, que eu acho que é um jogador que pode chegar lá com vontade de dar a volta por cima, porque é isso que ele precisa. E boa sorte ao Patrick de Paula. E muita gente fala, olha quanto investimento fez o John Textor no Patrick. Ele foi o primeiro grande investimento do John. E assim, muita gente não pensa, isso não é uma informação, mas uma opinião minha, uma observação. Como foi importante a chegada do Patrick de Paula, não só por uma questão esportiva, porque infelizmente ele logo se machuca, né, Pedrosa? Mas por um recado que passa o John Textor ao mercado, porque ele tinha acabado de chegar no Botafogo e ele mostrou o seguinte, eu tô chegando para fazer grandes investimentos, eu tô tirando um grande jogador de um grande time que era o Palmeiras. Então, assim, ele passou muito mais recado para a questão comercial e do novo Botafogo do que pensando também esportivamente. Isso é uma observação minha, isso não é uma informação. Também, claro, não desprezando o grande futebol do Patrick, mas como falei, logo se machucou na chegada. Pedrosa, como é que tá a movimentação do Vasco no mercado da bola? Tem drone do Vasco, ou Pedrosa? Tá lenta, São né? 3 drones, né? Tá lenta a movimentação do Vasco Tá no lenta? mercado. Tá São lenta. 3 nomes que tu vai falar aí? Mas nem todos vão chegar. Ah, tá bom. Esse que é o ponto. Tá lenta porque, assim, eu acho que o Marcelo Santana e o Pedrinho estão fazendo um trabalho muito legal de alívio de folha salarial de jogadores que ganhavam um alto salário e não desempenhavam dentro de campo. Isso é positivo. Agora, no quesito entradas, o Vasco contratou 4 jogadores. Coutinho, Alex Teixeira e Souza. Esse eu não vou nem contar como uma contratação do departamento de futebol. Apesar do Pedrinho ter sido importante na venda do Coutinho, não foi algo que há o mapeamento de mercado, não foi algo que aconteceu por vontade do jogador. E o Emerson Rodrigues foi um jogador trazido pelo Pedro Martins, que era o diretor anterior. Ou seja, até o momento, o Marcelo Santana, que vai fazer quase 2 meses de Vasco aí, não contratou ninguém. O primeiro deve ser o Jean Menezes, que é um ponta do Toluca, tem 31 anos, jogador que atua pela ponta esquerda, mas também pela ponta direita. É um atleta que tem uma boa quantidade de assistências na Liga Mexicana, participa bastante, vai bem com as 2 pernas, então eu considero uma boa contratação. O Vasco acertou um contrato aí de 2 anos com esse atleta, com opção de renovação por mais 6 meses, caso ele bata metas. Deve chegar amanhã no Rio de Janeiro, mais tardar na próxima sexta-feira. É um jogador que até o próprio empresário que negociou essa vinda estava ontem no CT Moacir Barbosa e que eu considero uma boa contratação. O Vasco estava precisando e está precisando urgentemente também de um zagueiro. E o jogador que estava mais próximo do Vasco era o Lemos. O Vasco acertou tudo com o seu empresário, tudo com o Atlético Mineiro, ofereceu o mesmo salário que ele ganhava lá no Galo. E o jogador Lemos alega que o Galo deve coisas a ele e ele não sairia do Galo sem que o Galo pudesse cumprir o que devia a ele. O Galo nega essa situação, o fato é que ele esteve próximo de ir ao São Paulo, babou. O fato é que ele esteve próximo de ir ao Vasco da Gama e também está muito próximo de babar. A chance hoje é muito pequena. Que loucura, né? Um jogador que já estava praticamente acertado e hoje a informação que eu obtive é que ele prefere ficar lá ganhando o que ele está ganhando, sem espaço, do que jogar no Vasco da Gama e do que ir para outro clube, porque ele também recusou o São Paulo, por exemplo, que é um time que está aí na Libertadores e disputa a parte de cima da tabela. E o terceiro nome é o Galdames, né? O Vasco já liberou o Galdames, o Vasco já aceitou a rescisão de contrato com o Galdames, que eu já falei que é um jogador que ganha cerca de R$500 mil, é um salário altíssimo, para ele poder negociar com o São Lourenço. Mas justamente por conta desse salário, a situação está emperrando e aí o São Lourenço está praticamente desistindo da ida do Galdames. Para o Vasco é muito ruim, porque seria um alívio salarial muito grande. Não é uma situação definida, mas o fato é que hoje, uma situação que já estava próxima, que se arrasta aí há mais de 2 semanas, hoje está travada nessa situação, porque, repito, o Galdames ganha um alto salário e o São Lourenço não é um time argentino que tenha muito dinheiro. E o Maurício? Não tem o Maurício? Maurício Lemos. Lemos, era o do Atlético Mineiro. Exato. São esses os nomes? São esses os nomes e assim, cara, novamente eu vou falar aqui.
O Vasco quer também trazer um ponta-direita para poder ter uma recomposição melhor quando o Adson não jogar, porque é um garoto que se desgasta muito. E a posição de zagueiro, pelo que eu soube também, o mapeamento de mercado está sendo feito a temporada inteira, o mês inteiro. Estão buscando já entrar em negociação, mas a janela fecha no dia 2 de setembro. Não tá fácil, né? O Botafogo também é um outro clube que está aí na janela buscando um zagueiro, né? E realmente, como os laterais. Está tão difícil arrumar bons laterais no mercado hoje, né? Tá aí os drones de Lucas Pedrosa para o Vasco da Gama. E hoje tem Fluminense na Libertadores com o Grêmio. Vai encontrar o Grêmio esse jogo agora no Maracanã. O tricolor vai precisar muito do apoio da torcida para tirar a desvantagem no placar. Cadê? Foco total na busca pela classificação. O Fluminense entra em campo hoje às 7 da noite, precisando de uma vitória contra o Grêmio para manter vivo o sonho do bicampeonato. O duelo dos tricolores na ida foi melhor para o time gaúcho, que saiu perdendo, mas conseguiu a virada por 2-1. E para mudar esse cenário, o técnico Mano Menezes deve ter mudanças no time. Guga pode ser improvisado na lateral esquerda no lugar do jovem Esquerdinha. Já no meio, a dúvida é no substituto de Alexander, que teve a venda para o Al-Ahly confirmada. A principal esperança está nos retornos de Ganso e Arias, que estavam suspensos no Brasileirão e retornam como referência no time titular. São 4 jogos sem vitória. Chegou a hora de mudar a chave para repetir o sonho continental. Marcelo fora, Cano fora, Marquinhos fora, Diogo Barbosa fora. De resto aí é o que tem pro Mano, o Pedrosa. Um jogo no Maracanã, a gente sabe como o Fluminense performa diferente na Libertadores, isso é um ponto bom. O outro ponto bom, Vene Casagrande, é como o Fluminense performa bem dentro de casa, sobretudo nesta competição. Então, assim, o tricolor também tem que ter essa confiança, essa coragem nessa questão, né? Porque o Fluminense conquistou essa casca que o Pedrosa tanto fala por aqui. Mas tem baixas que fazem muita falta, mas eu acho que podem ser naturalmente retocadas pelo Mano. Nada de desespero, na minha opinião, Vene. Também acho que não tem que ter desespero. Por exemplo, o nosso produtor, o Rodrigo, citou ali a possibilidade do Guga iniciar na lateral esquerda. Eu faria isso. Diante do que a gente viu com o Esquerdinha, nada contra o atleta, eu acho que é um processo natural, é um jovem jogador, mas ele não vem dando conta do recado, até para preservar esse jogador, porque é um jogo extremamente importante. Eu não sei se ele vai sentir a pressão, eu acho que eu botaria o Guga ali na lateral esquerda, que com o Fernando Diniz já fez essa função eventualmente, e ele deu conta do recado, um jogador mais experiente, e é um jogo extremamente importante, é Libertadores. Claro que a prioridade do Fluminense é o Campeonato Brasileiro, se livrar do rebaixamento nessa temporada, mas também tem que pensar na classificação. Eu sempre falei sobre isso. Eu acho que a prioridade do Fluminense é o Campeonato Brasileiro, Libertadores e depois a Copa do Brasil. Na Copa do Brasil já foi eliminado e agora é pensar nesse duelo com o Grêmio, que é um duelo extremamente difícil. Estamos falando de um Grêmio que é um time muito copeiro. Então vai ser muito difícil para o Fluminense, uma tarefa difícil, complicada, diante de muitos desfalques aí. Mas eu acho que dentro do Maracanã o Fluminense terá uma força maior com o apoio da torcida. Essa lateral esquerda, ela é o grande assunto, né, Pedrosa? Poderia ser um Alexander ali, mas foi vendido, né, para o Al-Ahly, então já não é mais uma opção. Mas o Alexander já desempenhou muito bem, inclusive, essa função de lateral esquerdo. Agora, eu tô com o Vene, eu acho muito interessante essa questão da proteção do menino. O Esquerdinha tem 18 anos. Sim. Se o Guga conseguiu treinar, conseguiu performar ali, então faz um retoque imediato, assim, melhor do que expor o garoto, ô Pedrosa. Eu concordo. E se a gente for pegar o histórico do Guga, o Guga não é aquele jogador maravilhoso, ele não é nenhum craque, mas o Guga ele foi muito importante no ano passado quando o Fluminense precisou do Guga. Verdade. Porque ele é um jogador experiente, ele é um jogador que já vestiu camisa de time grande no futebol brasileiro, é campeão, sabe o que é vestir a camisa do Fluminense, apesar dele ter alguns descontroles que já aconteceram dentro de campo, eu vejo que o Guga é muito esforçado, ele é um cara que, repito, sabe muito bem o que ele está representando. Então eu também colocaria o Guga ali, não só por uma questão de preservar o Esquerdinha, que eu acho correto, mas porque o Guga, em outros momentos de pressão, também já correspondeu. O Cris, que é o nosso tricolor aqui, pode até discordar de mim, mas pelo menos a impressão que eu tenho é essa. Ô Cris, nosso tricolor, aqui o pessoal fala, não tem um tricolor no programa, nosso diretor é tricolor. Ô Cris, fala pra mim, você colocaria o Guga ou o Esquerdinha? Aí, tá vendo? Então já estamos aqui bem, já estamos bem. Agora, Vene,
A gente falou dessa lateral esquerda, agora pensar num lado hiper positivo, que a grande espinha dorsal do Fluminense está viva, que é o Thiago Silva, o André, o Ganso e o Arias. Na minha opinião, com esse quarteto assim, né, fazendo toda essa linha, esse caminho da coluna, deixa o Fluminense em pé, o Vene Casagrande, sobretudo, na minha opinião, o Arias. Sim, claro. E também o Ganso. Eu acho que o Ganso tem sido o principal jogador nos últimos jogos. Pedrosa tem elogiado a temporada inteira, né? Na ausência do Ganso, inclusive, na última partida, a gente pôde perceber isso. Tudo bem, não tinha o Arias também, mas eu acho que o Ganso é o cara muito mais responsável pela armação das jogadas. E quando ele está em campo, e estamos falando de um Ganso que vem jogando muita bola há muito tempo. Antes mesmo do Fernando Diniz chegar, ele já estava se destacando. Então não é nenhum absurdo dizer isso, que hoje o Ganso é o principal jogador no meio de campo do Fluminense. E foi o que você acabou de mencionar, com esse quarteto aí, que você disse agora há pouco, eu acho que o Fluminense tem condições sim de passar pelo Grêmio. E o Cauã, né? Ainda tem o Cauã Elias, não tá? O Serra, que chegou muito bem. Eu acho que assim, tem condições, mas o Fluminense precisa desempenhar melhor daquilo que vem desempenhando nos últimos jogos. Se esses jogadores apresentarem o futebol melhor, não tem dúvida, tem chance sim de passar pelo Grêmio. Mas repito, o Grêmio você tem que ter um respeito muito grande numa Libertadores, que é um time extremamente copeiro. Que a gente fala dessa casca aqui, Grêmio, Internacional, são clubes que têm uma casca muito antiga na Libertadores. O Palmeiras, o São Paulo, né? E eu acho que pela proximidade territorial dos times do Grêmio com o Inter, com a Argentina, o Uruguai, né, o sul da América do Sul, o finalzinho lá do nosso continente, essa proximidade territorial faz eles terem uma personalidade muito parecida até o nessa jeito de competição. Torcer É verdade. É diferente, porque são as bandas, né? Sim. São as bandas, eles são as torcidas organizadas que botam aquelas faixas, o jeito de torcer. É diferente, realmente. E tem também um treinador que ele prioriza muito a Libertadores. O Renato, ele prioriza muito a Libertadores. Ele foi até criticado pela imprensa gaúcha por ter poupado no Brasileiro para dar prioridade à Renato Libertadores. É campeão e 2 vezes finalista. Sabe qual é o problema? Quando ele sobe drone. Sabia que ele sobe drone? Literalmente, né? Eu fico mal. Eu fui eliminada por causa desse drone. Parabéns a Gabi Moreira, na época, jornalista que revelou 2017, um encontro de Botafogo e Grêmio na Libertadores. Foi a Gabi, né? Era o Jair Ventura. E aí o Renato subiu um drone no treino do Botafogo e a gente foi eliminado. Oh, meu Deus do céu, tá rindo, né? Ó, vamos beber água. Lembrando que já, 3 horas da tarde, eu vou estar na loja Rede Economia, que fica na rua Franz Lins. E lá na minha área? 382 Jardim América, com a roleta premiada. 782 é o número, tá bom? Não sai não que a gente volta, só bebe água. O Vene bebeu 5 litros ontem, ele vai beber... Ontem. Pedrosa, esse negócio de fundo árabe no Vasco, eu tô escutando muito isso. Foi a pergunta que mais me fizeram nas últimas 24 horas e a resposta da fonte que eu apurei a situação foi a seguinte, abre aspas, delírio. Fecha aspas. Muito bem, então é tchá. Ô, Pedrosa, quer mandar beijo? Mandar um beijo aí pro Roger, comentarista, que veio aqui, aquela criança que gosta de comentar futebol também, é fã do nosso programa, tá fazendo aniversário hoje. Tamo junto, Roger. Valeu, Roger. Vene tem beijo? Por falar em aniversário da minha tia, que também é minha madrinha de crisma, tia Bel. Beijão, obrigado por tudo. Se hoje eu tô aqui é muito graças a você também. Parabéns, Deus te abençoe. E pra Valesca. Tem a Valesca também, que trabalha lá perto da minha casa. Não sei se eu posso falar o mercado, acho que não. Trabalha perto da minha casa lá, me ajuda demais no mercado que eu frequento diariamente. Valeu, Valesca. Beijão. Hoje ela tá de folga, falou que ia assistir ao programa. Hoje tem sorteio da Copa do Brasil. Quer pegar quem, Vene? O Vasco, é claro, né? Quê? Eu vou embora. Um time tecnicamente mais fraco não tem viagem, pô. É o Vasco, pô.